olupando kusuku, olupando kalonja, olupando para vosi vatukwatishako kupitia para tutani tani. Saudações, caríssimos internautas e telespectadores do canal TV Nossa Senhora da Mishima. Eu sou o Gabriel Shindemba Lukunde e estamos aqui mais uma vez no especial Dom Zacarias Camoenho. Muito boa tarde, Sua Excelência Reverendíssima Dom Zacarias Camoenho. Como está, senhor? Olha, muito boa tarde e obrigado, estou bem, graças a Deus. Exatamente. E também uma honra falar na vossa TV, Mamãe Mishima, de sorte que aqui estou. Agradecemos por esta oportunidade de estar aqui hoje, presentes, a viver também o jubileu de 50 anos de episcopado. Senhor Arcebispo, o que é que inspirou a seguir a vocação religiosa? Como foi o seu percurso até a ordenação episcopal em 1974? O que me inspirou, recebi a formação cristã, a iniciação cristã na igreja evangélica. Nasci numa aldeia que era fervorosa, no Chimbundo, ali entre o Mungo e o Bailondo, e ali, pronto, encontrei Jesus Cristo. Depois, aos 6, 7 anos, fui para o Ambo, onde meu pai já morava, e no Ambo, então em Nova Lisboa, confiou-me a uma tia, e essa tia era católica, e essa tia dizia: na minha casa não quero pagãos. Pensava que não tinha batismo, mas já tinha sido batizado na igreja evangélica. E então inscreveu-me na catequese. Entrei na catequese, 6, 7 anos, 8, durante 3 anos fiz o catecumenato, e quando tinha 9 anos, dia 25 de janeiro de 1944, então fui batizado, fui recebido na Igreja Católica. Mas aquela formação que eu tinha de base ajudou-me a prestar atenção às leituras da Bíblia e a refletir sobre a Bíblia e a rezar espontaneamente, de sorte que isso ajudou-me também para dizer que também queria ser padre, também queria ser acólito, como os meus companheiros, como os meus colegas de idade. E então, de acólito, é claro, foi fácil. Sim. Também queria ser padre. E é assim que aos 13 anos passei no exame de aptidão e fui encaminhado para o seminário do Quipeio para fazer o seminário, para fazer o primeiro ciclo, o segundo e assim para adiante. De sorte que o seminário menor passou, depois do seminário menor entrei para a filosofia, éramos 2 da missão do Canha, os 2 que conseguimos chegar à filosofia. Os outros que tinham começado a ir para o seminário, ninguém tinha chegado ao seminário de filosofia. E nós os 2 entramos, o Jorge Calupe e eu. E a partir dali, pronto, feita a filosofia, fui para a teologia, no seminário do Ambo, porque regressei a casa, porque eu já conhecia o seminário, já conhecia, enfim, os ambientes do Ambo, até que
feitos os estudos, em 1961, fui ordenado diácono e depois presbítero no mesmo ano de 1961. De sorte que sou sempre apanhado, afinal, por essas encruzilhadas de conflitos políticas. É assim que em 61 a nossa ordenação foi, não digo como que é clandestina, mas o nosso bispo quis ordenar-nos no seminário, porque em 61 tinha já passado 2 ou 4 de fevereiro. Sim, exatamente. E foi nessa altura então que a nossa ordenação passou-se como que é clandestino, porque a população branca de Nova Lisboa, alguns tinham organizado uns protestos, umas marchas, enquanto o bispo estivesse a ordenar mais padres. E naquele tempo o padre angolano era tido como fomentador do terrorismo. É assim que os nossos colegas, tanto alguns de Cabinda e alguns de Luanda, foram exilados para Portugal para não serem fomentadores de conflitos contra os portugueses, contra a pátria. E então, nesse tempo, a pátria era Portugal, o Império Português, que se estendia de Portugal, Angola, Moçambique, Índia e Timor-Leste, etc. Exatamente. E ordenado presbítero, fui colocado na missão da Bela Vista, da Baiela. É nessa missão, que entro no trabalho que eu queria, trabalho de ser padre. E graças a Deus encontrei uma comunidade de sacerdotes espiritanos que me iniciaram na pastoral. E essa iniciação ajudou-me depois, não só para que em 1968 o meu bispo quis levar-me para o seminário, para a equipa diretiva do seminário. É claro que, por um lado, resisti, porque eu só tinha o curso seminarístico e pensava que, para ser bom professor, eu teria de passar pela universidade. E o meu bispo diz que não, que ele também não passou pela universidade. E não se julga menos professor do que os outros, e que eu fosse. E então, também, continuando a aprender e continuando a fazer, enfim, encontros, e um ou outro encontro assim de relevo, por exemplo, na França, tive assim uns encontros que me ajudaram também a abrir-me à Igreja Universal e ao mundo inteiro. Como professor no Seminário de Cristo Rei, onde lecionei a liturgia e a filosofia, por isso a liturgia para mim é a minha teologia preferida, e porque é a teologia toda que é celebrada em qualquer ação litúrgica. E então, nesse sentido que o percurso foi de tal sorte que o meu bispo, do Américo Henriques, viu que me podia apresentar a Santa Sé para ser bispo auxiliar de Luanda. Foi assim que em 74 fui nomeado bispo auxiliar de Luanda. E em 1 de dezembro de 1974 entrei em Luanda como bispo auxiliar e, graças a Deus, só fiquei praticamente 9 meses. Depois fui nomeado para a diocese, para a nova diocese do Kwanza Sul, diocese do Sunda. E do Sunda, onde fiquei praticamente 20 anos, fui
nomeado aqui para o Lubango, e aqui no Lubango estou quase a fazer 30 anos. E, portanto, 30 mais 20, 50. E aqui estão os 50. E agora é que estou a compreender porque é que tanta movimentação, coisas especiais, entrevistas, Exato. e celebrações Sim. alusivos aos 50 anos. Estou agradecido ao Sr. Arcebispo, portanto, fez com que no sábado passado, Sim. fosse a ordenação dos diáconos Sim. inseridos nos 50 anos do bispo. Na missão do Menino, houve uma grande celebração em que o Menino estava a encerrar o seu jubileu de 125 anos de presença da Fundação. Sim. E o Sr. Arcebispo também encaminhou isto para que entrasse no meu jubileu dos 50 anos. E lá estivemos no sábado passado a celebrar os meus 50 anos e os 125 anos da missão paróquia de Menino, missão paróquia do Imaculado Coração de Maria. Sim. De sorte que é este percurso que vai afinal até hoje, e por isso vemos que estão a lavar a cara aqui do bispado, porque vamos receber muitas visitas. Sim. E estamos a preparar-nos para o sábado, para a celebração principal desse jubileu. E tudo isto é uma graça. Na verdade, é um percurso muito bonito de Sua Excelência Dom Zacarias Camanho. E nós gostávamos também de saber como era o contexto social e político de Angola na altura e quais eram os seus principais anseios enquanto bispo jovem. Bom, bispo jovem já se sabe que quando a gente está na idade do cavalo, quase que quero fazer tudo. Eu quero chegar a tudo. Mas graças à disciplina que ainda recebe no seminário, e também à vida espiritual que recebemos na direção espiritual, ficamos a saber que temos de ter limites e caminhar segundo o ritmo do tempo, e muitas vezes também a sermos puxados por aquilo que não esperávamos. É assim que o ambiente político-social já se imagina. 1961, ordenado padre e enviado para uma região que é uma região, antigamente se dizia, mais dominada pelos protestantes. E os protestantes, portanto os evangélicos, pelo governo português, foram sempre olhados como que de soslaio, como que suspeitos. E então também sentimos esta pressão, e nesta pressão, graças a Deus, não tive problema com os pastores, não tive problemas com ninguém, porque afinal o ideal que todos queríamos e era a evangelização, e nesta evangelização também sabermos que há a libertação que Deus nos concede e que a independência está na linha do próprio desígnios de Deus, na própria liberdade que Ele pôs em cada um de nós, também a liberdade para os povos. E aconteceu que quando fui para a Baiera, o meu tio, o pastor Eurico Sangueiro, também foi nomeado para um donde. E mesmo aqueles, porque havia, portanto, como que uma certa, quando se dizia América, antigamente os protestantes eram chamados os da América. E os católicos, pronto, a católica, são os que pertenciam, portanto, a Roma. E esse ambiente dava logo a entender que uma certa divisão, uma certa cisão. Mas o meu tio, que tinha estudado teologia em Portugal,
E eu, que acabava também de estudar a teologia e relações familiares, nos visitávamos frequentemente e posso dizer que isto quebrou um bocadinho naquele ambiente, esse ambiente de que os católicos que são os protegidos do governo e que os protestantes que são os adversários do ideal dos portugueses. Exatamente. De sorte que esta comunidade e o meu tio, pronto, ajudámos-nos, digamos, de igual maneira. E o padre Alfredo Mendes, esse era português. É claro, era um português, de fato, de 4 costados, no sentido de que defendia, por um lado, Portugal, mas era contra muitas coisas que eram contra os nativos. É assim que foi parar muitas vezes ao tribunal, julgado mesmo, e como um português que não defende a soberania portuguesa. Foi parar aos tribunais muitas vezes. De sorte que eu estava... E então eu era visto como um discípulo desse padre Alfredo Mendes. E então é por isso que a PIDE também andava à nossa volta, de maneira que lembra-me que uma vez, a primeira vez que fui à Europa, em 1964, creio, andava no comboio, andei muito bem, de Portugal atravessei a Espanha, e quando chegamos na Espanha, andou um português comigo, muito amigo, etc., a conversar, e ao chegarmos num apiadeiro, esse saiu e disse: até a boa viagem, Padre Zacarias. Olha, como boa viagem, Padre Zacarias, onde me conheceu como padre, se estávamos a conversar apenas como bons companheiros de viagem. Eu até nem trazia nem batina, nem cabeção, dava fim como os outros passageiros. Sim. Muito bem, portanto, só para dizer que o ambiente social daquele tempo era um ambiente de desconfiança, era um ambiente, enfim, de saber quem é pró-Portugal, quem é que é contra Portugal. E o nosso padre Alfredo Mendes não dizia que era o ser contra Portugal. O que se queria era uma independência que fosse, de fato, para os angolanos e dos angolanos, e que se pudesse viver em comum, sem problemas, como aconteceu, vimos lá na independência do vizinho Congo, de maneira que queríamos evitar aquilo que aconteceu com o país vizinho. Um ambiente social, portanto, como eu estava a dizer, é um ambiente de desconfiança, um ambiente, enfim. E então, dali, a nossa missão, como padres, éramos sempre chamados a atenção, tanto pelo bispo como pelos padres mais velhos, para não enveredarmos para a linha política. E quando se falava da política, era para falar-se da violência. Exato. E quando se fala da violência, é claro, violência vai à liquidação do inimigo. E um padre que fosse, portanto, chamado político, era significado de que era um padre que apoiava a violência, que apoiava aquelas ideias de revoltados, de pessoas revoltadas que não olham nem a leis nem a quem. É o que se viu durante as confusões que depois surgiram, sobretudo depois do 25 de abril. De sorte que este era o ambiente, e o ambiente que conseguimos
de alguma maneira, ultrapassar e esperamos a independência com alguma ansiedade. Que venha a independência, mas que não venha a guerra. Que venha a independência, mas que não sejamos a matarmos uns aos outros. Mas, infelizmente, depois a guerra civil veio mesmo a arrebentar. E também me encontro, então, nessa altura, já como bispo. Já não há ambiente de Lavaiela, Bela Vista, Huambo, mas agora é o ambiente de Luanda e Angola. De Luanda em ebulição, naquele tempo, depois do 25 de abril, uma ebulição, porque os que mandavam em Portugal, o Partido Comunista tinha praticamente vencido e queria, de fato, assumir o governo de Salazar, derrubar o governo de Salazar e imporem-se eles os chamados comunistas, um partido comunista. E é claro, já sabemos, o Partido Comunista, onde chega, agita, usa aquela expressão, agitar antes de usar. E o agitar antes de usar vimos-lo. Então, entre nós já não se podia falar do último comboio de Katanga, mas do último avião da TAP, porque havia a evacuação da população portuguesa para Portugal. Aquilo, de fato, era impressionante. Okay. E nós, os pastores, o que é que devíamos fazer? Senão amparar, ajudar e, sobretudo, aos missionários aconselhar de que pudessem ficar mesmo com o povo e aqueles que tivessem mesmo medo, que pudessem ir também com tranquilidade, que nada lhes aconteceria. Sorte que estes eram os ambientes em que me encontrei como padre, depois como bispo, como novo bispo, como estava a dizer. Exatamente. Muito obrigado pelas respostas, senhor arcebispo. E gostávamos de saber, a quando dos seus 50 anos de episcopado, quais considera terem sido os momentos mais marcantes de sua ação pastoral? Os momentos mais marcantes são aqueles, como digo, em Luanda fiquei 9 meses e esses 9 meses foram meses de turbulência. Okay. Mas tinha que estar ao lado do povo e muitas vezes era chamado a ir ver o que se passava. Exatamente. E isso, de fato, marcou-me. Marcou-me. Na medida em que em Luanda havia leigos também contra a situação. E o meu arcebispo, portanto, aquele a quem vinha ajudar, era português. Ele que já tinha sido bispo em Malange, depois chegou então a Luanda como arcebispo, e português que era, naturalmente, sentiu-se muito abalado ao ver esta população a ser evacuada, como que e depois então os insultos, depois então tudo o que passava, que aquela juventude, vai lá, digamos, agitada, aquela juventude agitada fazia para os portugueses, e quem era português sentia isto, e é assim que o meu bispo, em muitas coisas, em muitas reuniões, dizia: ora, vai tu, porque a mim, as pessoas já não aceitam. Vai falar com aquela comunidade, porque querem saber se querem ir para Portugal, querem regressar ou não. Dessa vez, de fato, marcou-me. E muitas vezes mesmo acordava assim perturbado, ou por aquilo que tinha visto de dia, ou por aquilo que os noticiários diziam. De maneira que esse ambiente marcou-me. Mas
Se é um ambiente político, é um ambiente como tal, graças a Deus podemos vencê-lo, sobretudo com fé de que nós angolanos não chegaríamos a que os outros tinham chegado quando da sua independência. De sorte que, assim nesse sentido, marcou-me a independência. A independência como tal, eu já era bispo do Sumbe. Nós, lá em minha casa, no bispado, ao lado estava a casa onde estavam os sul-africanos. Os sul-africanos que queriam avançar ajudando a FNLA e a UNITA, queriam avançar para Luanda, mas chegaram ao Sumbe, ali ficaram muito tempo, ou algum tempo. Também outra marca negativa. Okay. Para quem é pastor, para quem vê que a independência que queríamos não era essa, mas seria uma independência de passar, de arriar uma bandeira e içar outra, mas em harmonia, em paz, mas é claro, não foi isso que aconteceu, infelizmente. De sorte que foi marca negativa. Outras marcas negativas, pois claro, eu lembro-me quando sofremos mesmo, eu e o meu motorista, sofremos mesmo vilipêndios e empurrões. Quando passo por aquele caminho hoje e vejo que quem mais nos maltratou era um angolano, pois, um soldado angolano. E quem nos defendeu foi um soldado cubano. Ora, isto também negativamente marcou-me, mas ao ver também aquele cubano a defender o padre, a defender o meu motorista e fazendo mesmo tiros ao ar para o outro soldado que devia estar um tanto quando drogado, ficar amassado, de facto foi uma das marcas que de vez em quando, hoje estou a relatá-lo, porque estou a falar, enfim, com esta liberdade. Sim. Mas no meio de tudo isto, o que marca mais é vermos a fé do nosso povo, vermos que aqueles que disseram não ao marxismo-leninismo continuaram intactos, continuaram firmes. Esta firmeza também me ajudou muito, a firmeza do povo, a firmeza daqueles catequistas que eu encontrei no Sumbe e que me ampararam mesmo, porque um bispo novo e encurralado, um bispo novo a ficar sujeito a ficar em casa porque não se pode sair, claro, se leva um certo desânimo, mas aqueles catequistas ficaram à volta de mim e também eu fingia que não estava aterrorizado, mas no fundo estava aterrorizado, quase desanimado, mas ao ver a fé daqueles homens, naturalmente tinha mesmo que avançar. De maneira que isso para mim foi muito positivo e esta fé dos nossos catequistas e das suas mulheres que, portanto, faziam tudo para que não nos faltasse a comida, que não nos faltasse as coisas necessárias enquanto estávamos naquele ambiente de vai e não vem. Tudo isto, é claro, marca positivamente qualquer pessoa. Uma das coisas também que me marcou positivamente foi a criação da própria diocese do Sumbe, numa altura dessas. E o governo de transição, estou a lembrar bem
o senhor Lobo do Nascimento, que era primeiro-ministro, interessado em saber o que é que ia ter. Encontrar uma doação de dinheiro para as novas dioceses que foram criadas. Nessa altura era o Sunda, era o Saurimo, era o Giva, parece três ou quatro dioceses novas, e a interessarem-se para os novos bispos. Não, e quando foi da troca de moeda, a troca de moeda, hoje em dia ninguém fala, mas foi também um momento de angústia, um momento de revelarmos a nossa pobreza, tanto pobreza mental como pobreza sociológica, a troca de moeda. Mas o governo lá teve bom senso de dizer que as dioceses os podem trocar até tanto, e depois uns 10.000 kwanzas quase de bônus para podermos começar a vida, porque o dinheiro como ficou, e logo desvalorizado, e logo sem força, era como que um papel fiduciário. É claro, o que dava isto para um bispo poder gerir a sua casa, gerir a evangelização como tal. É assim que foram marcas muito positivas. Exato. Inclusive a viatura, deram-me 2 viaturas para mim e para a assistência religiosa no interior. Tudo isto, é claro, marca positivamente, que afinal nos 50 anos, com muita dor, também houve alegrias e, sobretudo, muitas esperanças de que o mundo ou Angola iria caminhar como caminhou. E eu, é claro, se fui 40 anos português, ou sob o domínio dos portugueses, tinha passaporte português, agora, como com a independência, pronto, começaram os outros 49, e eu a viver isto, sim. E, portanto, 40 mais 50, as pessoas já ficam a saber que já afinal tenho 90. E eu às vezes me assusto. Mas já tenho 90 anos. Muito obrigado, Sr. Arcebispo. Na verdade, o pequeno tempo que tivemos hoje com o nosso Arcebispo vai se esgotando, e queremos, desta forma, agradecer, mostrar a nossa gratidão por este pequeno espaço. Conseguimos notar que há muita coisa que o Sr. Arcebispo tem a nos contar, mas penso que vamos esperar outras oportunidades, poder assim continuar com estas histórias maravilhosas que o nosso Arcebispo acabou de nos contar. Assim que segue o portal Fátima e o canal TV Nossa Senhora da Mushima, não deixe de seguir, porque hoje tivemos a nossa entrevista com o nosso Arcebispo Emérito da Arquidiocese do Lubango. Pedimos também que deixe a sua joia na subscrição do nosso canal, e estamos ligados para as próximas entrevistas. Muito obrigado, Sr. Arcebispo. Nós agradecemos em nome da nossa equipa. Obrigado, eu também. Obrigado e bom trabalho. Obrigado, Sr. Arcebispo.